Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. E o tema de hoje é Cuidado com os críticos. O texto base está no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. É muito interessante a história de Neemias, porque ela tem chaves poderosas. E Neemias, ele foi o responsável por liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém e completou em inacreditáveis 52 dias o que nunca ninguém conseguiu reconstruir em décadas. Mas a chave da história de Neemias que eu quero destacar é a forma como ele era indiferente à opinião dos outros. E eu confesso para vocês que aplicar isso hoje em dia é um pouquinho mais desafiador, mas a palavra do Senhor nos dá respaldo sobre isso. Durante o período da reconstrução, os inimigos de Neemias lhe enviaram um mensageiro o convidando para descer e conversar lá embaixo. Essa história parece muito comum com os nossos dias de hoje. Às vezes algumas pessoas querem nos tirar daquilo que a gente está fazendo, mas preste atenção no desfecho dessa história. Só que Neemias responde que ele está ocupado demais com a visão que Deus deu para ele. E a Bíblia diz que enviam novamente um mensageiro para persuadi-lo. Então não basta tentar uma vez e ele falar não, mandaram de novo um novo mensageiro, só que para persuadir ele agora. E se ele se posiciona da mesma forma? Eu consigo imaginar o seguinte: aquele mensageiro falando, bom, eu não consegui, vamos numa outra oportunidade tentar de uma outra forma? E foi o que fizeram aqui com Neemias. Só que olha que interessante, enquanto Neemias estava lá construindo, o povo queria retaliar e os inimigos estavam tramando contra ele. Enquanto ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, haviam pessoas, ao contrário disso, tentando fazer com que ele não fizesse aquilo que Deus chamou ele para fazer. É comum essa história para você? Se você já passou por alguma situação dessa, algo que vem para tentar distrair você da vontade de Deus, isso pode ser em qualquer situação, tá? Relacionamento. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida verdadeiramente para Jesus e eu decidi que a área amorosa, que até então era muito desafiador para mim, e era eu quem escolhia, e quando eu decidi entregar nas mãos do Senhor e falar, Deus, cumpre a tua vontade na minha vida, apareciam pessoas para tentar me tirar desse caminho, para tentar me tirar da santidade, para tentar me fazer acreditar de que é só uma saída, é só um café, quando a gente percebe que existe ali segundas intenções. Só que a chave de Neemias, a gente pode aplicar isso em qualquer área da nossa vida, né? E essa chave é o seguinte, mas não importava, Neemias estava focado e ele sabia que estava executando o grande projeto que Deus lhe confiou. Então nada distrai Neemias, porque ele sabe em quem ele confia, ele sabe de quem ele recebeu a palavra para fazer aquilo, e que é Deus. Nesse devocional de hoje, eu quero te explicar que existem 3 tipos de pessoas que podem sim tirar o seu foco do projeto que Deus te entregou. E o primeiro grupo de pessoas são os comentaristas, aqueles que não perdem tempo em dar a sua opinião, mesmo que você não tenha pedido. E lembre-se, nós não precisamos de mais opiniões, precisamos de fundamento, de verdade no Senhor. O segundo tipo de pessoa são as pessoas que tiram o nosso foco, que são aqueles pessimistas, que veem coisas ruins em tudo. E muito cuidado com eles, pois muitas vezes essas pessoas estão travestidos, de pessoas sensatas ou zelosas. Você já percebeu aquela pessoa, por exemplo, que fala, nossa, tomar muito cuidado, porque você pode, fazer isso e ter isso, quando na verdade essa pessoa, ela tá dando ali uma opinião, mas ela tá jogando um balde de água fria e
principalmente quando você recebeu uma palavra da parte do Senhor e essas pessoas, elas não sabem da palavra. Então, você só está seguindo aquilo que Deus te falou, mas normalmente essas pessoas não sabem disso e elas acabam sendo zelosas e sensatas no ponto de vista delas, mas sem respaldo bíblico, sem buscar verdadeiramente a Deus. E o terceiro grupo de pessoas é o que tira o nosso foco, que são os críticos. Então, os críticos, eles falam demais porque eles fazem de menos. Então, são aquelas pessoas em que você percebe que elas não têm resultado, que elas não buscam o Senhor, que elas não estão dispostas a viver o propósito de Deus, mas mesmo assim critica quem está construindo, quem está vivendo no Senhor. Então, pare para pensar hoje, tá? E não pare no meio do caminho e não dê atenção aos críticos, e você precisa persistir com foco no projeto que Deus colocou nas suas mãos até que esse projeto conclua, assim como foi com Neemias. E aí você pode me perguntar, mas como que eu lido com isso? Leve aos pés do Senhor, entregue essas pessoas a Deus, peça que o Espírito Santo te mostre quais são as reais intenções e não se preocupe. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, silencie essas vozes, não dê atenção aos críticos e continue fazendo. Não pare, só persista e persiga naquilo que Deus falou para você fazer. E vamos para o momento de oração. Querido Deus e amado Pai, nesse devocional de hoje, eu compreendi através do Teu Espírito que, assim como Neemias, eu preciso silenciar e me posicionar para que as outras vozes e propostas que não estão alinhadas com o meu propósito não sejam o meu alvo principal. Eu quero, de todo o meu coração, viver e executar o projeto que o Senhor me confiou, que o Senhor colocou no meu coração. E que para isso eu vou precisar não me preocupar com a opinião das outras pessoas. Espírito Santo, me ajude, me dê discernimento, sabedoria, para que eu continue e persista fortemente naquilo que o Senhor me chamou. Me ajude a não me preocupar com quem me persegue, porque eu sei que deles o Senhor cuida. E que eu não preciso me preocupar com nenhum deles. Em nome de Jesus, amém. Te esperamos no devocional de amanhã.